primeiramente, obrigado, Bruno, pela sua disponibilidade de estar aqui para conversar um pouquinho sobre esse trabalho que você desenvolveu, né? Uhum. Para quem não conhece, o Bruno é aluno nosso, né? Foi aluno, né? Já é formado, já é engenheiro formado, né? Engenheiro civil. E ele participou desde o começo desse projeto, que foi com a concessionária de água de esgoto aqui de Campo Grande, né? A Águas Guariroba. E ele levantou uma série de dados, né? De um sistema ali, de um setor específico, e desenvolveu esse trabalho, né? Que ele vai apresentar, que é sobre medidas de eficiência energética, né? Em motores elétricos aí em um sistema de abastecimento de água, num setor específico, não é em toda a cidade, né? Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. E, Bruno, de novo, né, muito obrigado pela sua disponibilidade. Fica à vontade com a apresentação. Acho que você pode, nesse primeiro momento, apresentar um pouco desde quando você começou com o trabalho, né? Como esse trabalho foi, ele foi iniciação científica, foi graduação no seu TCC, né? E até que você foi premiado depois com esse trabalho pelo prêmio da Sanepar. Imagino que você vai falar um pouco sobre isso também. Então, assim, de novo, parabéns, né? A gente fica muito feliz que é um trabalho de qualidade, né? Um trabalho que leva tempo, acho que você mesmo viu isso, que foram vários passos até chegar onde você chegou, não foi da noite para o dia, né? Como a gente costuma dizer. E, então, fica à vontade, né? O tempo todo seu. Eu deixo depois o final, né? Para fazer algumas perguntas, enfim, algumas considerações. Até para te guiar, às vezes, algumas coisas que a gente pode falar um pouco mais, né, aprimorar um pouco mais, ou, enfim, tirar algumas dúvidas, tá? Aí eu deixo para o final, deixa eu te apresentar tudo, eu acho que é melhor essa dinâmica. Tudo bem. Certo? Beleza. Então, um grande abraço aí para você, né? De novo, faz tempo que não nos vemos, né, em função dessa situação de isolamento. Sim. E boa apresentação aí, fica à vontade, viu? Grande abraço. Tá ok. Obrigado, professor. Eu queria agradecer também pela oportunidade de apresentar meu trabalho, deixar disponível, porque das outras vezes que eu apresentei, eu acredito que não foi gravado, né? Até quando eu fui apresentar na Sanepar, eu acredito que foi algo assim mais interno, né, da empresa, apesar de eles terem divulgado no site deles, na mídia, né? Então, a oportunidade de deixar esse trabalho exposto para que ele seja usado como referência para outros trabalhos, né? E também como material para quem está interessado, para estudantes, enfim, para quem gosta dessa área do saneamento ou precisa encontrar alguma ideia nova nessa parte de energia, né? Eu comecei o trabalho com a iniciação científica, né? Foi em 2016. Foi o ciclo 2016-2017. Eu fiz com o professor Fernando, né? Ele me orientou. Era um trabalho voluntário que foi em parceria com a Águas Guariroba, que é a companhia de saneamento aqui de Campo Grande, né? E foram várias pessoas assim que fizeram, né? Desenvolveram o trabalho, não esse trabalho específico, esse eu fiz sozinho. Mas assim, foi um grupo de alunos que desenvolveu uma série de trabalhos para a concessionária, né, na parte de reaproveitamento de lodo, a parte de energia que eu fiz, a parte de indicadores também, teve um trabalho bem interessante. Então, eu desenvolvi o trabalho em 2016, 2017, depois tive a oportunidade de fazer um estágio na Optimale, empresa muito boa. Ela faz a parte de monitoramento do sistema de abastecimento aqui em Campo Grande, né? Presta serviço para águas, presta serviço para o Sanesul. Então foi uma oportunidade muito boa para mim expandir minha visão, né? Depois eu utilizei o trabalho com o professor Fernando para fazer o meu TCC, né? Fiz no formato de artigo. Daí tive a felicidade de a Sanepar abrir essa premiação, a gente escreveu o trabalho e nós conseguimos o terceiro lugar. Mas para mim é o primeiro lugar, né? Porque realmente você vê seu trabalho ser premiado é uma coisa maravilhosa. Então vale muito a pena. Bom,
É aqui só a foto, né, da premiação que foi no ano passado. Bom, o trabalho basicamente é só fazendo aqui a introdução. O aumento da população e o aumento das atividades econômicas, né? Essa diversificação das atividades econômicas tem tem colaborado no aumento do consumo de recursos hídricos e energéticos, né? Então, as cidades têm novas demandas, né? O próprio comércio, a indústria, os serviços e o saneamento está aí para atender essa demanda, né? Essa demanda de água, né? Então, existe a necessidade de ampliar e melhorar os sistemas de abastecimento existentes. Então, não só no fornecimento do serviço, mas fazer isso de uma forma adequada para que isso seja economicamente viável e seja economicamente rentável para as companhias, né? E que também usando os recursos hídricos de uma forma inteligente, né? Para que eles durem o maior tempo possível. Só que em países em desenvolvimento, isso ainda é complicado. Fazer esse atendimento de uma forma da forma necessária, porque nos países em desenvolvimento existem problemas tanto na parte econômica quanto na parte de estrutura, né? Tanto é que os recursos para saneamento são mais escassos, né? Porque obras de infraestrutura têm um custo elevado. Então, é uma, é uma balança, né? Às vezes o país, a companhia quer investir, né, nessa área, porque é uma área que é rentável, né? Tem um retorno financeiro, só que não tem, às vezes, as condições de fazer isso. Então, esse trabalho, eu acho que o interessante desse trabalho é isso, fazer, entrar com medidas de eficiência, usando técnicas mais simplificadas e mais práticas. Então, o objetivo geral é estudar a aplicação de medidas de eficiência energética em um sistema de abastecimento de água e os específicos fazer avaliação técnica e econômica dessas medidas e contribuir para aplicações da pesquisa em países em desenvolvimento. Aqui só a metodologia para a gente entender, né? Como é que foi feita como é que foi feito esse trabalho? Deixa eu ver. Ó, vou só pular isso aqui para explicar como é que funciona o sistema, daí eu volto nessa parte. Bom, o sistema que foi estudado foi o sistema de abastecimento do bairro José Abrão. Ele fica na saída para o Detran aqui que a gente fala, né? Fica a saída para Rochedo. É um sistema de abastecimento predominantemente residencial, um reservatório elevado, ele vai distribuir a água por gravidade para atender as necessidades, né? É através de um poço do aquífero Guarani com a bomba submersa, a bomba da Ebara, né, a bomba japonesa. E a questão desse sistema que foi analisado foi a seguinte, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Foi feita a análise diagnóstica desse sistema. Como é que foi feito isso? Foi analisado o controle operacional desse sistema, como é que era feito, né? O reservatório enche até qual horário, que horário que esvazia, como é que é o sistema de bombas. Foi feito esse estudo, né, para ver se ele estava operando de uma forma eficiente energeticamente, né? Porque ele tava lá funcionando, só que a gente precisava ver se esse funcionamento era interessante do ponto de vista energético, né? Daí foi feita uma proposta para uma proposta de redução de custo energético e avaliado tecnicamente e financeiramente. Aí, de acordo com a viabilidade, essa proposta pode ser aplicada ou não aplicada. Né? Basicamente, esse foi a metodologia. Aqui é o que eu tinha explicado, né? Como é que foi feito esse delineamento da pesquisa, né? Foi feito o delineamento
Daí a gente viu que o bombeamento era feito de forma intermitente. Então, assim, isso para um sistema de abastecimento fazer o bombeamento de forma intermitente, falando assim, do motor elétrico mesmo. Isso assim, não é tão interessante, porque é interessante que o motor trabalhe de uma forma contínua. Se eu ficar parando tendo várias partidas, vários acionamentos ao longo do dia, isso aí não é interessante para o motor elétrico, né? Porque isso diminui a vida útil do equipamento e também pode danifica, né? Vai ter um desgaste maior dos componentes mecânicos, eletrônicos, né? E também energeticamente isso não é interessante porque vai gastar mais energia, né? Só de você acionar várias vezes. E no sistema que a gente estudou, né, o José Abrão, estava acontecendo esse bombeamento intermitente, né? Não tinha um dispositivo regulador de velocidade. O ponto de operação era fixo e o rendimento da bomba estava abaixo do normatizado. Essa parte aqui que eu vou explicar mais na frente, né? Porque a pesquisa a gente viu que antes de 2017 não tinha um teto assim, né? Uma legislação que fosse utilizada para determinar o rendimento mínimo dos motores elétricos. E a partir de 2017 que foi publicada a portaria interministerial, né? Portaria IR3, né? Ela que começou a estabelecer limites mínimos do rendimento. E quando a gente fez a pesquisa, claro que o equipamento não estava nesse nível que deveria estar, né? Porque ainda estava regulamentando. Então, a pesquisa, a gente verificou que estava abaixo dessa norma, a gente fez simulações com o rendimento dessa norma, né? Que é o rendimento superior, que eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, a primeira... Deixa eu só mostrar aqui, ó. Então, dessa análise diagnóstica foram feitas duas propostas. Alterar o sistema operacional, reduzindo o custo, né? Ou seja, utilizar equipamento de regulação de velocidade e substituir o motor elétrico presente por motor elétrico de alto rendimento, né? Como o sistema estava funcionando num ponto fixo, a gente fez a verificação para ver se era possível continuar funcionando o sistema, só que alterando esse ponto de funcionamento. Pô, será que em algumas áreas do dia eu preciso de tudo isso de vazão? Será que não dá para me diminuir a vazão? Então eu fiz simulações, né, das curvas de funcionamento, né, simulando a utilização do inversor de frequência para ver se não era possível fazer essa adequação, vamos dizer assim, né, deixar mais, fazer com que ele se casasse melhor, o consumo com o que era retirado do aquífero, né. Então eu fiz a simulação de diferentes rotações através de equações de semelhança, né, aquelas equações de semelhança de bomba, né, e simulei o uso de inversor de frequência. Essa foi a primeira medida verificada, né? A segunda medida foi reduzir o custo, diminuindo o consumo de energia elétrica. Como é que foi feito isso? Lembra que eu falei que o motor ele tinha um rendimento abaixo do normatizado? Então, olha só, à medida que o motor elétrico consome potência hidráulica, tá aqui nessa expressão, né? Gama da água, peso específico da água, vezes vazão, vezes altura manométrica pelo rendimento. Então, qual que foi vou falar assim, a sacada aqui? Colocar o rendimento normatizado, né, que a nova norma exige,
e verificar qual que seria a nova potência desse motor. Obviamente seria uma potência menor, né? Porque se eu tenho um rendimento maior, né, eu vou utilizar menos potência para fazer o mesmo trabalho. E se eu uso menos potência para fazer o mesmo trabalho, o meu consumo energético diminui. Então, se o consumo energético diminui, então eu pago menos pela conta de energia elétrica, entendeu? Então essa que foi essa simulação da troca do motor, né? Aqui só para gente ver o peso o peso da parte de energia, né, no sistema de bombeamento, né? Tem algumas literaturas até que falam que chega a 90% esse consumo de energia, né? A representação do custo energético em relação a todos os outros custos do sistema de bombeamento, né? A literatura da VEG, inclusive. Bom, aqui só para gente ver, esse aqui é o novo rendimento que é exigido pela norma, né? Essa norma aqui, 17094-1 de 2018. Como o nosso motor da bomba submersa, ele tinha 25 cavalos, né? Então, a faixa de rendimento que ele teria que atender seria 91%. Um rendimento bem alto, né? Se a gente for olhar para a situação de alguns motores elétricos mais antigos, né? Tem motores elétricos antigos aí que é 40%, 50%, então 91 é uma grande diferença, né? Bom, e a parte de avaliação econômica foi feita pelo tempo de retorno de capital simples, né? Que é verificar quanto tempo que você demora para recuperar o capital que você investiu, utilizando somente o que você recupera por mês. Por exemplo, eu investi R$ 100, né? Investi R$ 100 e eu estou recuperando R$ 20 por mês, né? Aí você faz essa divisão e calcula quanto tempo que você ganha de novo os R$ 100 que você investiu, né? Basicamente isso. Bom, aqui é a parte do resultado, né? Como eu já tinha dado uma introdução para vocês. A parte do inversor de frequência foram simuladas diferentes curvas de operação, né? Só que a grande restrição dessa medida foi que o ponto de funcionamento do sistema era um ponto de funcionamento fixo. E era complicado alterar porque, como se tratava de um poço com desnível geométrico considerável, né, o desnível de mais de 50 metros, então, assim, quando você altera a rotação do sistema de bombeamento, você altera a vazão, só que você altera a altura manométrica também. Então, assim, beleza, vamos supor, eu preciso de 20 metros cúbicos nesse horário. 2 da tarde, eu preciso de 20 metros cúbicos. Ok, então eu vou alterar minha curva para 20 metros cúbicos. Só que eu tenho que vencer um desnível de 50 metros. Então, se a minha curva estiver abaixo desse ponto, eu não vou conseguir atender. Então, eu fiz a simulação dessas curvas, né? Verifiquei que a altura manométrica não foi atendida, então não dá para utilizar soft starter no sistema. Só que, contudo, como o sistema não tem dispositivo regulador de partida, ou seja, aquela história que eu falei no começo, né? O sistema é em partida direta, então quer dizer que quando aciona tem aquele pico de corrente. Então, a recomendação é utilizar um dispositivo regulador de velocidade, soft starter, né? Ele não vai modificar a curva da bomba como inversor, já que não é viável, só que ele vai fazer essa partida suave da bomba, como é bastante difundido na literatura, né?
Aqui, só para a gente entender como foi feita a simulação das curvas, né? Esse x aqui é o ponto de operação fixa, né? E foi verificado, fazendo outras curvas, foi verificado se era atendido, né? Então, aí verificou-se que não é possível atender. Bom, aí o segundo resultado foi a substituição do motor elétrico. Acho que esse foi o resultado mais interessante que a gente conseguiu, porque só mexendo nessa parte do rendimento, é possível reduzir o consumo de energia em até 20%. 20% por mês. 20% por mês, olha só. Isso é uma coisa considerável. Você pagava R$ 100, né, de energia elétrica. Depois que você faz a troca do equipamento, você passa a pagar R$ 80. Então, todo mês você deixa de gastar R$ 20, né? Então, se você investiu R$ 100, em 5 meses você recupera o que você investiu e começa a ganhar R$ 20 a partir do sexto mês. Então, é por aí. Essa parte da troca do motor elétrico também tem integração com questões ambientais, né? A parte de emissão de CO2 também tem trabalhos que relacionam, né, o ciclo de vida da bomba com essa questão de emissão. Quando você usa motor elétrico de alto rendimento, você diminui essa porcentagem de emissões também. Só que o entrave foi que falta normatização específica para alguns tipos de bomba. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. A portaria, essa nova norma aqui, ela estabelece o rendimento mínimo, né, que tem que ter de acordo com a potência. Contudo, ela não trata especificamente ela não tem algo específico para cada tipo de bomba. Ela só fala motores elétricos trifásicos que estão na faixa de potência de 0,16 a 500 cavalos. Então, ela não especifica os tipos de bomba. Então, assim, isso foi um entrave porque, como, como ainda não está regularizada essa situação vai ser regularizada em 2021, né? Fevereiro de 2021. Então, ainda falta no mercado motores elétricos para bombas submersas de alto rendimento. Então, esse foi o entrave, né, da pesquisa. Assim, o entrave da aplicabilidade, né? Porque mostrou-se uma opção bastante viável, né? Aqui, só para a gente ver essa comparação de custos energéticos, né? Essa linha vermelha é o motor de alto rendimento. E a azul, esses quadradinhos azuis, são o consumo do motor elétrico presente, né? Para a gente ver a diferença, o potencial que tem você fazer só substituir o motor elétrico, né? Aí também o tempo de que você tem o retorno do capital também é bem competitivo, é 4 anos. Se você falar para mim, pô, mas vai demorar 4 anos para mim investir para me retornar o que eu investi, mas olha só, se você for ver o tempo de vida útil do motor elétrico de bombeamento, é em torno de 20 a 30 anos no máximo. Então, assim, vamos pegar uma vida útil de 20 anos, né? Então, se eu comprar um novo motor elétrico, um quarto 25% da vida útil dele, ele paga o outro motor e o restante é só lucro. Então, ele só deixa de gastar o que iria gastar. Então, assim, olhando para o tempo de vida útil do motor elétrico, é um tempo de retorno interessante, esses 4 anos para companhia de saneamento, né? Aqui, só para a gente finalizar, eu coloquei a parte a, a tabela de forças e fraquezas, né, da parte do inversor de frequência.
A parte da troca do motor elétrico eu não coloquei aqui porque eu já tinha explicado, né? O entrave que tem é regulamentar os fabricantes se adequarem à norma e daí começarem a disponibilizar modelos de bomba para os mais diversos tipos, né? Para as mais diversas utilizações. Esse que é a única fraqueza, porque é muito interessante economicamente. Agora a parte do inversor de frequência, que eu queria chamar a atenção, porque assim, se você, durante a minha pesquisa, eu não vi nenhum trabalho que relacionava, que tinha aplicações práticas do inversor de frequência quando a gente tinha captação subterrânea. Então, assim, ele é muito utilizado quando a gente tem captação submersa, né? Mas quando tem captação subterrânea, eu senti essa falta, essa ausência. Então, assim, se as empresas de saneamento pode ser um campo muito bom, né, com resultados interessantes para as empresas de saneamento, até desenvolver um know-how próprio, como coloquei aqui, se elas conseguirem fazer estudos, fazer aplicações do inversor de frequência em captação subterrânea, né, porque até onde eu vi em todo nesse tempo de pesquisa, né, quando eu falar assim, como eu entrei no saneamento até agora, eu não vi nenhuma empresa que tenha feito isso, né? E aí só para destacar aqui umas coisas, utilizando essa adequação de rotação, você pode diminuir o estresse hídrico dos mananciais, você retira a água de uma forma menos agressiva, né, dos poços, dos rios, e isso é uma coisa interessante. Aumenta a vida útil do sistema de bombeamento, né? E como eu falei, é uma oportunidade de desenvolver um novo mercado. Mas era isso mesmo que eu queria falar. Depois eu vou finalizar aqui a apresentação, eu vou mostrar para vocês o sistema, a modelagem do sistema, né, e alguns detalhes também. Tá? Então eu agradeço, né, e aí fica o meu contato para tirar dúvida, alguma coisa que vocês tenham dúvida. Obrigado. Valeu, Bruno. Excelente apresentação, muito boa mesmo, muito didática. Foi bem interessante de avaliar, né, como você foi desenvolvendo seu estudo, né, coisas que deram certo, deram errado, acho que isso é legal de mostrar, né, geralmente mostra só o ponto positivo, você mostrou as dificuldades, né, usou análise SWOT, né, ou FOFA, né, a brasileira chama de FOFA, então muito bacana também. Fica fácil para ver, né? Na foto fica fácil de enxergar. Aí fica bom. Para usar como uma conclusão ali final, né. Uhum. Antes de você encerrar a sua apresentação, né, se você puder, assim, de forma bem resumida, falar um pouquinho, quando você começou a estudar isso, né, que conhecimentos lá de modelagem hidráulica, de EPANET você teve que buscar, que hoje você fala assim, nossa, isso é uma coisa dentro da modelagem hidráulica e do EPANET que tem que saber, que é fundamental, coisas que você talvez não usou tanto, né, para a gente ter uma noção de quem está começando, né, saber, né, o que precisa realmente consolidar e o que pode ficar um pouco mais de lado, talvez não seja tão importante, né, e também, não só na questão da modelagem hidráulica, mas também na parte das regulatórias, né, pensando no conjunto motor-bomba. Que conhecimentos ali que a gente passa despercebido, né, deixa de lado, mas que foram muito importantes, ou coisas, às vezes, que, nesse caso, você, para essa situação específica, não usou tanto. Tá? Então, a pergunta é isso, né, o que mais você vê que foi importante para você, ou menos importante, tanto na parte de estações elevatórias, como na parte de modelagem hidráulica e no EPANET, que você usou EPANET aí, né? Você não comentou, mas acho que foi o EPANET, né? E se você puder falar um pouquinho sobre isso, aí fica à vontade. Ah, tá, ok. Quando eu comecei a pesquisa, eu não sabia nada de EPANET, não sabia zero, assim. Para mim aprender, eu assisti umas aulas com engenharia
sanitário ambiental, eu assisti umas aulas como ouvinte, e com o professor mesmo, né, professor Fernando, e aí fui buscando, né, fui buscando saber como é que funcionava essa parte, como é que modelava. Eu fui na empresa também, com os colaboradores, né, o José e o Henrique me ajudaram bastante, a gente ficava modelando. Mas assim, uma coisa que eu percebi que é muito importante é a parte de alimentação de dados. Assim, não como é que eu posso explicar? O EPANET é uma ferramenta relativamente simples e bem acessível, né? É um programa aberto, um programa gratuito, né? E assim, o que é interessante ver caso você queira estudar sobre modelagem, né? Tentar nessa parte de saneamento, você prestar bastante atenção nos detalhes nos dados de entrada, né? Você, se possível, fazer visita no local que você está simulando, que você está modelando, para conhecer o sistema, né? Ter essa verificar também a parte de operação do sistema, né? Como é que horários que o reservatório está enchendo, como é que é o funcionamento da bomba, né? Como que o sistema é automatizado, tem soft starter, como é que é, né? Para você ir calibrando seu sistema, né? Ir calibrando seu sistema e também saber interpretar melhor os resultados, né? Que vão vir da modelagem. Mas assim, eu acredito que uma coisa interessante é você não ficar preso só no EPANET, né? Você tentar, se possível, utilizar outro software também, outro software, né? Que nem o AutoCAD, que tem ferramentas assim mais aprimoradas que o EPANET, né? Porque o EPANET, eu diria assim que o EPANET é bem simples, né? Então, às vezes para você verificar alguma coisa, analisar algum resultado, às vezes é um pouco complicado, né? Dependendo do sistema, né? Então, se você pode utilizar o AutoCAD também. E assim, a modelagem é só uma ferramenta, é uma ferramenta muito importante para você conhecer o sistema. Só que essa ferramenta ela tem que estar linkada com o monitoramento, porque não adianta nada você fazer um modelo que não representa a realidade, né? Então, assim, isso tem que estar muito ligado com o monitoramento do sistema, né? Monitoramento real. Na parte de estação elevatória, o que eu acho interessante é você, se você for da área de engenharia ambiental ou da área de engenharia civil, é interessante você procurar algum amigo, algum professor que seja da área de elétrica para explicar algumas coisas, né? Para vocês debater essa questão de demanda, para ver se os equipamentos instalados eles estão adequados com o que precisa, né? Para verificar a instalação de dispositivos eletrônicos, porque é isso que eu tive dificuldade. Como, assim, quando eu fui fazer na minha banca de TCC tinha um professor de engenharia elétrica, né? Mas assim, eu conheci ele depois de ter feito todo o trabalho praticamente. Então, e tem muita coisa assim que eu podia ter aprendido com mais facilidade se tivesse alguém de elétrica para me ajudar, para me orientar, né? Então, principalmente essa parte assim essa parte técnica de energia, de elétrica que eu senti faltas em engenharia civil, né? Eu acredito que em sanitária também tem essa falta, né? Então, caso vocês tenham interesse em fazer algum trabalho na área de elétrica, procurem alguém da área de elétrica para ter esse suporte, né? E claro, é, isso também depende muito da companhia, né? A companhia tem que ser parceira para passar os dados, para fazer reunião.
a minha sugestão é para vocês valorizar o trabalho de vocês, mostrar o valor que vocês estão agregando, porque é um valor muito grande, né? Para conseguir esse apoio. Legal, Bruno, legal. Eu acho que isso que você comentou sobre a entrada de dados em modelo é uma coisa muito importante, né? Se você não entrar com os dados adequados, ou não conhecer o seu sistema, como você citou, visitar, né, em loco o projeto ali, a situação, você ganha um diferencial na hora de inserir esses dados, você insere com mais segurança e vai obter resultados mais seguros, né? Com certeza. O seu network ali, você comenta, né? Se envolver com pessoas de diferentes áreas, né? Com diferentes campos, é uma forma de a gente aprender mais rápido, pegar mais rápido essas experiências, não ficar só, né? Lógico, com um professor, é óbvio, né? Ou só pensando no mercado, só com pessoas da sua própria empresa, às vezes você criar um network, conhecer várias pessoas, né? Fazer essa integração, né? Fazer essa integração é muito importante. Muito importante. Você fez isso muito bem, acho que parabéns por isso. A questão do Epanet, que você comentou muito bem, ele tem vantagens e tem desvantagens, como qualquer software, né? Até você pensar nos softwares mais que são pagos, né? Não são fechados ali. Essa é uma dificuldade, né? O custo de você ter bancar, né? Bancar essas licenças, né? Então tem que saber, acho que é isso, pesar o que dá para fazer com uma ferramenta, e às vezes quando você precisa de alguma coisa, o que tem que fazer com outra ferramenta, né? E achei legal o seu comentário sobre essa parte elétrica, então a gente vê que se você vai para uma parte energética, você precisa buscar conhecimentos mais aprimorados da parte energética. Os conhecimentos mais básicos que a gente tem de dimensionamento de motor-bomba, eles são simples, né, para alguns projetos, às vezes mais básicos ali, de estações elevatórias, mas medida de eficiência energética, no caso, onde você estava trabalhando com motores que nem existem no mercado, né, propondo uma solução, talvez, para que esses motores sejam criados, realmente, ali se aprofundar e mergulhar na parte elétrica é fundamental, né. Como eu imagino, se você... porque a parte de estações elevatórias é uma parte de alta tensão, né? A demanda é muito alta. Então, assim, com os conhecimentos básicos que você tem, às vezes você deixa passar alguma coisa. Você, às vezes, não tem uma interpretação tão adequada do que você está vendo, né? Então, é por isso que é interessante essa parceria com a parte de elétrica, né? Legal, legal. Tem mais alguma coisa que você quer falar, comentar, mostrar? Eu acho que só acho que poderia mostrar a modelagem, né? E umas fotos que eu fiz quando eu fui visitar o local, né? Acho que essas coisas. E deixa eu ver. Não, só agradecer mesmo pela oportunidade de divulgar o meu trabalho mais uma vez e dizer que essa parte de saneamento é uma parte muito, muito importante, né? E, assim, precisa ser mais incentivado isso. Acho que precisa de um apoio público melhor para ter mais oportunidade de trabalho, né? Porque, às vezes, o profissional, ele estuda, se capacita, né? Mas ainda falta essa disponibilidade de mercado para ele conseguir atuar, conseguir entrar com o trabalho dele mesmo. Legal, legal, Bruno. O setor de saneamento passa por uma dificuldade, não é de hoje, há anos, né? Fica entre essa balança, né? Esses pesos aí de investir muito, mas não tem recurso, precisa universalizar. É uma coisa que eu sempre falo, né? Pensa muito em universalizar novos projetos, expandir rede de água, aumentar a coleta, né? E tratamento, mas a gente esquece que tem a parte de reabilitação das redes, né? A gente tem que ver o que está acontecendo com elas, a operação, a manutenção, né? Então, acho que o que você vem aí comentar é exatamente isso. Também precisamos pensar em manter, né, as nossas redes, nossos sistemas, de forma geral, com qualidade, e energia é tudo nesse setor, né? A gente sabe que o maior gasto aí é com recursos humanos e energia. Então, eu totalmente de acordo contigo, né? Mas também depois dessa pandemia a gente espera que as coisas melhorem e que o setor de saneamento ainda, né, fique mais nítido a importância dele, né, com relação a essa situação que nós estamos passando, tá? Sim. Muito obrigado.
Um grande abraço para você. Parabéns por você ter se dedicado tanto a esse trabalho. Eu acho que o prêmio é super mais do que merecido, né? Não é à toa que você ganhou, pode ter certeza disso. É uma banca lá da Sanepar super difícil, super complexa, com pessoas que conhecem muito do assunto. É uma concessionária que trabalha muito bem com essa parte de eficiência energética, então eu tenho certeza que esse prêmio não foi à toa em momento algum, que é isso, jamais, né? Então você mereceu muito mesmo. E parabéns, e muito orgulho de ter conseguido trabalhar contigo e você ter trabalhado comigo para você chegar e almejar e alcançar esse sucesso aí. Parabéns, viu? Um grande abraço. Abraço, professor. Eu agradeço muito por ter trabalhado com o senhor também, por todo o aprendizado. Foi muito aprendizado. Obrigado mesmo. Bom, agora o Bruno vai falar um pouquinho sobre a portaria aí, né, o material da VEG que ele tem, né, que complementa um pouco o que foi feito no estudo, né, para entender um pouquinho mais sobre esses detalhamentos. Então, Bruno, fica à vontade aí para você complementar um pouquinho sobre esse assunto aí com relação aos motores elétricos. Tá, ok. Bom, esse material da VEG eu achei bem interessante porque ele explica como é que vai ser essa adequação da portaria à prática da compra de motores elétricos, né? A parte de que muda, a parte de energia, né? Quais são os benefícios? Aí eles fizeram isso num guia bem didático, né? Então, eu até utilizei no meu trabalho como referência aqui. Aqui eles apresentam, né, as principais ações para otimizar o consumo de energia, né? Aí substituir motor antigo por motor de alta eficiência, fazer o correto dimensionamento e automatizar os processos, que é o que eu comentei na apresentação, né? Aqui só para a gente ver, ó, eles aqui tem o desenho do iceberg, né? E para gente pensar, né? A aquisição do motor elétrico é só a ponta do iceberg. Agora, o custo com energia que é a maior parte, né? Então, vocês podem ver aqui, né? O custo de energia está bem aqui no fundo, né? E pode chegar a 95%, né? Do custo com motor elétrico, para a gente ver qual essa grande representatividade. Aqui sobre a portaria. Essa portaria, deixa eu dar um zoom aqui. Essa portaria ela coloca o Brasil como pioneiro na adoção de nível mínimo de energia junto com os Estados Unidos e com o Canadá, né? A portaria IR3, né? Ela foi assinada em 2017, mas ela começou a entrar em vigor em 2019, né? Aqui tem um guia aqui para a gente entender, né? Aqui em 2019 esses motores já poderiam ser fabricados ou importados de outros lugares. Então, assim, esses motores já podem começar, já atualmente, né, 2020, eles já podem estar sendo comercializados e fabricados aqui no Brasil. E aí o país tem um ano aí para se adequar, né, até 2021, né, para poder se adequar a essa nova medida e a comercialização das máquinas motrizes obedecer a essa portaria. Beleza, beleza. E o seu trabalho veio bem aí nesse período, né? Isso que é bacana, né? As alterações acontecendo e a gente tendo que verificar isso, né? E o trabalho foi bem nessa linha, né? Sim, tem que fazer essa adequação, né? Verificar isso aí. Sim. Muito legal, muito legal. Bruno, de novo, parabéns, né? E muito obrigado aí pelo seu tempo, pela disponibilidade. Um abração. Imagina. Obrigado, professor. Eu que agradeço.